Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero mostrar para você como fazer cabos para suas ferramentas. Então quebrou o cabo de uma ferramenta, achou uma ferramenta no lixo sem cabo, comprou uma ferramenta sem o cabo e precisa fazer um. A partir de agora eu mostro para você como você pode fazer um cabo novo para uma ferramenta que você tenha. Eu vou ensinar para você dois processos, duas lógicas que servem para praticamente todo tipo de ferramenta que você tem aí na sua casa. Fora o que eu vou mostrar aqui, vai mudar só o desenho do cabo, o layout, o formato, digamos assim, do que você vai estar fazendo. Mas a lógica segue basicamente a mesma. Um dos modelos, um dos tipos de cabo que eu vou mostrar é um cabo como, por exemplo, para essa enxadinha que eu fiz aqui, onde o cabo transpassa a ferramenta, passa por dentro da ferramenta e é preso com uma cunha na outra ponta. Então esse é um modelo de cabo, serve para você fazer cabo para martelo, para marreta, para machado, para enxada, para qualquer tipo de ferramenta onde o cabo passe por dentro da ferramenta e é preso com uma cunha na outra ponta. E o outro modelo de cabo que eu vou mostrar é esse daqui, que eu fiz para uma grosa, onde você faz o cabo, faz um orifício para encaixar a ferramenta, coloca a ferramenta e prende ela com cola ou somente pela fricção, pelo encaixe aqui no cabo. Então serve para você fazer cabos para limas, grosas, formões, enfim, até uma chave de fenda, uma chave Phillips, por exemplo, se você quiser fazer um cabo personalizado, você pode fazer utilizando essa lógica, esse método. Então a partir de agora você confere como fazer esses dois tipos de cabo no passo a passo. Bom, antes de eu começar a mostrar as etapas, o passo a passo, deixa eu só dizer o seguinte, a escolha da madeira ela é fundamental quando você vai fazer um cabo para uma ferramenta. Se você escolhe uma ferramenta muito dura, você vai ter um cabo mais resistente, porém você vai ter uma madeira difícil de trabalhar, de dar formato. Então se você quer fazer um desenho muito diferenciado fora do padrão, saiba que você vai ter mais trabalho se a madeira for mais dura. Porém o cabo vai ficar muito mais resistente. Se você por outro lado escolhe uma madeira muito macia, muito mole, você vai ter uma madeira fácil de trabalhar, porém com baixa resistência. Então se você vai fazer um cabo para um machado, para um martelo, uma marreta, não aconselho pegar uma madeira muito mole, porque você não vai ter resistência e vai ficar sem ferramenta logo logo. E também madeiras que racham com muita facilidade, que tem a facilidade de trincar, de rachar. É perigoso você fazer cabo de ferramentas que você vai bater, que você vai empregar muita força. Porque ela pode lascar, porque pode causar um acidente, além de deixar você na mão, é claro. Então, cuidado para escolher a madeira. Não vou ficar citando tipos de madeira aqui, isso você tem que pesquisar um pouquinho também para buscar. As duas ferramentas que eu fiz aqui, eu fiz cabos com uma madeira de eucalipto rosa, eucalipto vermelho, como a gente chama aqui na minha região, que é uma madeira que apesar de rachar um pouquinho, o núcleo, o centro dela é muito resistente, muito forte e dificilmente trinca, racha. Então eu escolhi esse tipo de madeira para fazer os dois cabos que eu vou mostrar a partir de agora. Bom, eu vou começar mostrando o passo a passo do cabo da enxadinha. A primeira coisa que você tem que fazer é marcar o encaixe do cabo nessa ferramenta. Então você precisa usar a ferramenta como base, fazer a marcação do encaixe dela e desbastar esse encaixe utilizando a ferramenta que você mais tem habilidade para trabalhar. Eu optei por trabalhar com uma grossa. Você pode fazer também com plana, com faca, com facão, com formão, com machadinha. Você pode escolher a ferramenta que você tem mais habilidade. Eu vou trabalhar aqui basicamente com a grossa. Então você vai desbastando essa madeira quando você tem uma marcação como guia, até que você consiga fazer o encaixe do cabo na ferramenta. E esse encaixe, é claro, precisa transpassar um pouco a ferramenta, você precisa ter uma margem para trabalhar. O próximo passo é fazer um desenho do formato que você vai querer para o cabo. Então é interessante fazer esse desenho porque daí você tem uma base para trabalhar. Senão você começa a trabalhar no olho e daqui a pouco o cabo está torto para um lado, está de um lado redondo, de um lado quadrado. Então é interessante você fazer um desenho até em papel daqui a pouco antes ou direto na madeira para você ir desgastando essa madeira e já nesse desbaste ir formando o desenho do cabo que você quer para sua ferramenta. Uma vez que você chegou no formato do cabo que você quer, começa a parte do acabamento. Então, para fazer o acabamento, lixa. Eu comecei lixando com uma lixa número 80, depois passei para uma 120, para uma 180, até uma 220. Então, fui fazendo uma depois da outra para dar o acabamento e tirar as ranhuras deixadas pela grosa, que foi a ferramenta que eu utilizei. Bom, para colocar o cabo na ferramenta, você precisa primeiro fazer um corte onde vai ser colocada a cunha que vai dar a fixação da ferramenta no cabo. Então, você vai fazer um corte na ponta desse cabo, e eu aconselho você a fazer um corte reto e não torto que nem o que eu fiz aqui. Minha dica é use um serrote manual, que é melhor do que fazer com a serra tico-tico, por exemplo. Para mim não deu muito certo, pelo menos.
Em seguida você precisa confeccionar uma pequena cunha que vai ser colocada nesse corte que você acabou de fazer. Você pode usar qualquer sobra de madeira, qualquer pedaço, qualquer lasquinha aí que você tenha para fazer a sua cunha. Você pode usar basicamente lixa para fazer uma cunha, vai ser mais do que suficiente e você consegue um bom resultado. Depois que você tem toda essa preparação pronta, você vai colocar, então vai encaixar a sua ferramenta no cabo, vai colocar a cunha com um pouco de cola para madeira e vai bater até você fazer a fixação total, até você prender, você vê que ficou totalmente firme essa ferramenta no cabo. Adicionalmente, você pode usar um prego para transpassar essa cunha e o cabo, por exemplo, ou um parafuso, ou até mesmo uma contracunha de metal, uma contracunha afiada de metal, para você fazer uma fixação total e completa. Eu optei por passar 2 parafusos aqui e foi mais que suficiente. Bom, agora é só cortar os excessos e fazer a finalização da sua preferência. Eu passei aqui seladora para madeira, depois que eu passei a seladora eu voltei a lixar para tirar as farpas da madeira que levantou com a seladora e apliquei uma segunda demão. Então apliquei somente seladora para madeira. E aqui uma dica importante, você viu que eu fiz toda a colocação do cabo e só depois que estava tudo colocado, tudo fixo no lugar é que eu cortei o excesso da madeira. Por que isso? Quando você vai colocar um cabo em uma ferramenta com cunha, não é difícil de você quebrar, de você cometer algum erro, de trincar a madeira, de não ficar firme como você esperava e você tem que fazer alguma adaptação. Se você já cortou o excesso da madeira, você não vai ter margem para trabalhar e você vai ter que fazer um cabo totalmente novo. Então só corta o excesso depois que você já tem a ferramenta fixada no cabo. Isso é uma dica para você economizar trabalho caso aconteça algum tipo de erro durante a confecção do cabo da sua ferramenta. Bom, agora vamos fazer o outro modelo de cabo, o cabo da grosa que eu mostrei lá no começo do vídeo. Para fazer esse tipo de cabo você não tem um encaixe onde o cabo transpassa por dentro da ferramenta, por exemplo. É a ferramenta que vai dentro do cabo. Então é um pouquinho diferente só a fixação. Para confeccionar o cabo é basicamente a mesma coisa. Começa fazendo um desenho do cabo que você quer e desbasta essa madeira até você chegar no formato que você desenhou. Agora na hora de colocar a ferramenta no cabo é que vem as mudanças. Então você precisa fazer um furo nesse cabo para encaixar a ferramenta. Então eu usei aqui uma parafusadeira bateria com broca para madeira normal e fui fazendo furação até que eu consegui encaixar completamente a parte do cabo da minha grosa no cabo de madeira. Se você quiser fixar o cabo apenas por atrito, apenas por pressão, então você tem que fazer um buraco um pouco menor, um pouco mais justo do que o cabo que você está encaixando, porque o atrito, a pressão dele dentro desse furo que você fez é que vai prender ele na ferramenta. E aqui a questão da madeira, se é uma madeira que lasca com facilidade, quando você for fixar, quando você for bater essa ferramenta dentro do cabo, você corre o risco desse cabo rachar ao meio. Eu já prefiro fazer o buraco para encaixar a ferramenta um pouquinho maior, com uma pequena folguinha, e fazer a fixação com cola epóxi, é a forma que eu geralmente utilizo. Só que essa pequena folguinha ela fica nos lados, o cabo vai ficar justo dentro desse buraco, não vai ficar balançando solto lá dentro, apenas vai ter um pouquinho de folga dos lados para poder colocar a cola dentro desse buraco juntamente com o cabo. Depois que eu coloquei a cola e coloquei a ferramenta, eu usei um grampo para manter essa ferramenta no lugar enquanto a cola estava secando. Aqui a minha dica é para você usar uma cola de secagem rápida, o que garante que o seu cabo não mude de posição durante a secagem da cola. Principalmente se você não tem um grampo, se você não tem uma morsa para deixar essa ferramenta bem fixa enquanto a cola está secando. Bom, e seguindo esses passos, você vai ter condições de fazer cabos para praticamente qualquer ferramenta. Como eu falei lá no começo, vai mudar talvez o formato do cabo, vai mudar a ferramenta, mas a forma de encaixar, ou com cunha, ou com fixação através de cola ou atrito, por exemplo, é basicamente a mesma para todas as ferramentas que nós temos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que você consiga a partir disso fazer cabos para suas ferramentas. E fazer um cabo para uma ferramenta é uma terapia, um exercício para suas habilidades manuais e muito satisfatório depois de você ver o seu trabalho concluído, você usar uma ferramenta com um cabo que você fez. Dúvidas, críticas e sugestões sempre são bem-vindas aqui nos comentários. No mais, muito obrigado por ter assistido e eu te vejo no próximo vídeo.